Oi, pessoal. Hoje eu vou contar para vocês a história do meu nome. Quando eu era pequena, eu achava muito estranho eu chamar Esther, achava que era nome de velha. E aí eu fui procurar saber o que significava esse nome. E aí eu descobri que esse nome era o nome de uma rainha da Pérsia, muito antiga. Então hoje eu vou contar a história dela para vocês. A Esther, quando ela era pequena, ela não tinha esse nome, Esther. O nome dela era Adassa, que era um nome hebraico, que significa flor de murta, que é uma flor linda, que se parece uma estrela. E ela era judia. O povo judeu, ele viveu muito tempo preso dentro de Babilônia. E quando houve uma guerra entre o rei da Pérsia e o rei de Babilônia, o rei da Pérsia ganhou e quem ficou reinando foi o rei da Pérsia. Na época que Esther nasceu, na época de Esther, né, o rei era o rei Xerxes, o rei Assuero. E ela, assim, desde pequenininha, os pais dela morreram, a mãe dela chamava Abigail, olha que nome lindo. E os pais dela morreram e quem criou ela foi o primo dela, o Mordecai, e ele trabalhava no palácio do rei. Numa determinada época, houve um banquete no palácio. E o rei tinha uma rainha, chamava Vasti. Era linda, muito linda. E o rei gostava de exibir a esposa dele para as pessoas. Aí ele convocou, né, na verdade, a rainha para ir até o banquete para que ele pudesse exibi-la. Mas a rainha não quis ir. Ela falou: eu não vou ficar me exibindo para os convidados do rei. Isso foi uma coisa muito séria. Por quê? Porque naquela época as mulheres elas tinham que obedecer os maridos. E se a rainha, que é o exemplo maior da nação, ela não obedecia o marido dela, o que dirá as outras esposas? Então os ministros, os homens amigos do rei, falaram: nossa, mas isso não pode, daqui a pouco as nossas mulheres não vão querer nos obedecer. E aí ele teve que destituir Vasti do posto dela de rainha. Ela não era mais rainha. E assim ele teve que convocar todas as mulheres do país para que ele escolhesse uma nova rainha. Aí Esther, quer dizer, Adassa, nessa época era Adassa. Adassa também foi levada para o palácio. Mas ninguém sabia que ela era judia. O povo não gostava muito dos judeus, não. Porque os judeus eram muito diferentes. Aí foi levado para o palácio. Aí lá ela passou muito tempo com um homem chamado Agai, dentro de um lugar que era preparado só para as mulheres. Então ali Agar, ele era responsável por cuidar delas. Então elas passaram um ano se cuidando, passando creme, passando óleos essenciais maravilhosos, cheirosos para cuidar da pele, para cuidar do cabelo, para cuidar das unhas, receberam roupas novas, faziam banhos de imersão no leite e ficaram maravilhosas. Quando foi um ano depois, o rei então convocou aquelas mulheres. A Bíblia tem um livro com o nome da Esther, que conta ali a história dela. Nesse livro fala que o rei amou mais Esther do que todas as outras mulheres. Ficou apaixonado. Então, fez com que ela se tornasse rainha. Aí, coroou rainha. E aí, o nome dela mudou. Ela começou a se chamar Esther, que é a forma persa de Adassa, que significa estrela da manhã. Aí que ela passou a se chamar Esther, quando ela se tornou rainha. Olha que interessante. E o primo dela, né, que como ele trabalhava lá no palácio, ele ficava sempre ali de olho na Esther para ver se ela precisava de alguma coisa e tal. Um dia ele estava lá parado no portão do palácio e viu dois homens tramando matar o rei. Ele ouviu aquilo e correu para contar para a rainha. Aí contou para a rainha o que estava acontecendo.
E ela contou para o rei. Imediatamente pegaram aqueles homens e mataram aqueles homens. E esse episódio foi parar no livro dos escritos reais. Muito bem. Um dia, passou um tempo, né? Ele tinha um servo que chamava Amã. E Amã era um servo muito dedicado ao rei, né? E o rei então transformou Amã no seu ministro. E aí ele passou a ser uma pessoa muito honrada. Então as pessoas, quando ele passava, ele queria que as pessoas se curvassem diante dele. Só que Mordecai não fazia isso, porque Mordecai era judeu. Os judeus só têm um Deus. Eles foram ensinados que eles não podiam se curvar diante de homens, eles só podiam se curvar diante de Deus. E aí, quando Amã passava que Mordecai não se curvava diante dele, Mordecai ficava Amã ficava muito bravo. Aí, um dia, ele foi contar para o rei. Não aguentou, foi contar para o rei. Olha, a gente precisa acabar com esse povo. Esse povo tá aqui no meio do povo persa, mas eles são muito diferentes. Eles só adoram um Deus, que é Jeová. Eles só prestam adoração a esse Deus. Eles são muito diferentes. Eles não fazem nada que a gente manda. Então a gente precisa acabar com esse povo. Aí, como o rei Assuero confiava muito em Amã, deixou isso a cargo dele. O que Amã fez? Jogou Purim. Purim é como se fosse um dado, né? Jogou a sorte. E aí caiu no dia 13 de Adar. O calendário deles é diferente do nosso calendário. Tinha um mês lá que chamava Adar. E caiu no dia 13 de Adar. Então, nesse dia, ele fez um decreto de que nesse dia o povo judeu seria exterminado e que eles não podiam nem lutar, nem fugir, eles tinham que aceitar. Aí Mordecai ficou sabendo disso, ficou desesperado, rasgou a roupa dele. Era um costume judaico, né? Quando eles ficavam muito tristes, eles rasgavam a roupa, colocavam uma roupa de saco, chorava. E Mordecai ficou fazendo isso lá no meio do palácio, né? No meio do pátio do palácio. Aí foram contar correndo para Esté. Esté chamou Mordecai e Mordecai contou para ela tudo. Olha, rainha, nosso povo vai ser exterminado. Você precisa ir lá falar com o rei para ele não deixar. Mas olha o problema que Esther teve. O rei não admitia que ninguém fosse falar com ele se ele não chamasse. Se você fosse falar com o rei sem lhe chamar, o que acontecia? Você podia morrer. Então o rei ficava lá sentado no trono dele. Se alguém chegasse sem ser chamado, ele mandava a pessoa morrer, mandava a pessoa para a morte. Ou então, se ele aceitasse, ele pegava o cetro dele, abaixava o cetro e a pessoa podia falar com ele. Mas era um risco que a pessoa corria. Então Esther não quis, falou, não posso fazer isso. Se eu for lá, ele vai me matar, ele não me chamou. Aí Mordecai falou para ela, fez uma pergunta para ela pensar. Será que não foi por isso que te tornaste rainha? Aí ela pensou, verdade, né? Deve ter tido algum motivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos jejuar. O que é jejuar? Ficar sem comer nada e ficar só orando. Então eu e minhas servas, todas as minhas servas, vamos ficar 3 dias sem comer nada, vamos ficar jejuando e vamos ficar orando. E todo o povo judeu também. Você vai lá, Mordecai avisa para todo mundo ficar em jejum, orando pela rainha. Porque a rainha vai lá arriscar a cabeça dela. Então, se eu chegar lá e o rei me matar, a gente não vai ter saída. Mas, se ele me ouvir, a gente ainda pode ter alguma chance. Então, vamos orar. Aí passaram 3 dias orando. Sentaram lá, ficaram orando dia e noite, de madrugada, sem comer nada. Só podia beber água, não podia comer nada. Aí ficaram lá orando. Passou os 3 dias. Esther se arrumou bem bonita, botou a roupa mais bonita que ela tinha, se arrumou o cabelo, botou a coroa dela e foi lá falar com o rei.
Quando ela entrou no pátio, aonde ficava o rei, no salão real, lá estava o rei sentado naquele trono, com aquele cetro na mão, e Esther foi. Todo mundo ficou apavorado, né? Meu Deus, essa rainha é doida. Como que ela faz uma coisa dessa? Ela vai morrer, o rei vai mandar matar ela, né? E ela não pode fazer isso. Todos os guardas ficaram desesperados, todas as pessoas ficaram desesperadas, mas ninguém falava nada. Ficou aquele silêncio, um silêncio tão mortal, um silêncio tão grande, que dava para ouvir o passinho dela no chão, a roupa dela arrastando na perna dela, ela andando. Quando ela chegou pertinho do rei, o rei com aquele cetro na mão, ai meu Deus, é agora o que vai acontecer? Ele pegou o cetro, baixou o cetro e bateu aqui no ombro dela. Ai, graças a Deus. Aí ela olhou para ele agradecida, muito agradecida por ele não ter matado ela, e mostrou ali que ele perdoou ela por ela não obedecer ele, né? Então ele ainda falou para ela assim: minha rainha, qual é a sua solicitação? Darei até a metade do meu reino. Ele era apaixonado por ela. Então ela, agora eu tenho que aproveitar, né? Para salvar meu povo. Mas ela não podia falar aquilo ali na frente de todo mundo. A Amã podia até ter alguma coisa para fazer para ele poder se defender. Ela não podia dar nenhuma chance para Amã. Aí ela falou: eu vim aqui para convidar o rei e o seu ministro, Amã, para um jantar, um banquete nos meus aposentos amanhã. Aí o rei ficou todo contente. Aí quando foi no outro dia, ela mandou preparar um banquete maravilhoso com todas as comidas preferidas do rei, as sobremesas preferidas, o vinho preferido. Eles comeram, conversaram e foi tudo bem. Aí o rei perguntou para ela de novo: diga, minha rainha, qual a sua solicitação? Darei até metade do meu reino para você, se você quiser. Mas ela ficou com medo. Ai, meu Deus, eu tenho que pensar bem quais palavras que eu vou falar, o momento certo, tem que dar tudo certo, eu não posso errar em nada. E ela lembrou muito do rei Salomão. O rei Salomão foi um rei muito sábio, falava coisas muito sábias. E uma das coisas que Salomão ensinou, que há tempo para tudo, há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Então, aquele ainda não era o momento. Então ela falou: olha, vamos fazer um banquete amanhã de novo aqui nos meus aposentos. Tá bom. Aí ficou todo contente, né? Foram embora, Amã todo feliz, porque foi convidado pela rainha, passou pelo portão, com quem ele dá de cara? Com Mordecai. Mordecai não se curva diante dele. Ai, meu Deus, Amã ficou muito bravo. Chegou em casa e falou para a esposa dele: olha, eu tive uma noite maravilhosa com a rainha, com o rei. Nós conversamos, foi uma noite muito agradável. Mas aquele Mordecai me tira do sério. Eu fico muito bravo quando eu passo por Mordecai, porque eu vejo ele ali se ajoelhando diante de mim. Eu acho que ele não quer se ajoelhar diante de mim. Aí a mulher dele falou assim: por que você não manda preparar um poste de 20 metros e enforca esse homem para ele servir de exemplo para as outras pessoas? Mordecai gostou, a Amã gostou, né, dessa ideia. Tá bom, então amanhã, logo de manhã, eu vou lá no palácio falar para o rei, para a gente enforcar essa criatura. Aí, nessa noite, o rei perdeu o sono. Estava conseguindo dormir. Aí ele chamou os funcionários dele, lá, os servos, né? E pediu que trouxessem aquele livro de anotações reais. Aí pediu que eles fizessem a leitura. A leitura incluía aquele episódio, né? Que aqueles 2 homens quiseram matar o rei e que a rainha foi avisada por Mordecai e que o rei foi salvo por ele. Aí ele perguntou: mas o que
foi feito para agradar esse homem maravilhoso que salvou minha vida? Qual foi a recompensa que ele teve? Nenhuma. Ele não teve nenhuma recompensa. Então a gente tem que resolver essa injustiça. Amanhã de manhã chama Mordecai aqui. Aí, quando foi de manhã, Mordecai foi levado até o rei para conversar. E Amã chegou lá para dar aquela ideia maravilhosa, né, de enforcar Mordecai. Quando o rei viu Amã, ele falou assim: Amã, que bom te ver aqui. Eu quero que você me ajude a resolver aqui uma questão. Qual a melhor maneira de homenagear um homem que ganhou o favor do rei? O que você acha? Amã achou, né, que aquela homenagem era para ele. Aí falou: esse homem merece uma homenagem com muita pompa, merece roupas reais e merece desfilar pela cidade no cavalo do rei e com o funcionário levando ele para ele ser homenageado por toda a cidade. Aí o rei falou: gostei dessa sua ideia. Então vamos fazer isso. Tragam roupas reais para Mordecai, peguem um cavalo do rei e você, Amã, que é o meu funcionário preferido, vai levar Mordecai pela cidade para ele ser homenageado. Imagina que raiva que Amã ficou. Amã pegou, teve que obedecer ao rei, né? Aí foi lá, levou Amã pela cidade, todo mundo batendo palmas para ele com aquela roupa real, tudo muito lindo. Quando ele chegou em casa, ele estava muito zangado. Aí a mulher dele falou assim: olha, isso não é muito bom não, hein, o que aconteceu? Aí o jogo virou. E isso é muito perigoso, porque o Deus dos judeus é um Deus muito poderoso. É um Deus que já fez muitas coisas por esse povo. E é um Deus que mais poderoso que os nossos deuses. Isso é um perigo. A gente abre seu olho, isso aí não vai dar certo não. Aí passou um dia e quando foi à noite ele foi jantar lá no banquete lá com o rei Assuero e Amã, que era o ministro do rei. Quando chegou na hora, eles tomaram vinho, beberam, comeram sobremesa, ficaram conversando. Aí o rei novamente perguntou para a rainha: diga, minha rainha, qual a sua solicitação? Daria até metade do meu reino. Aí a rainha: ai meu Deus, agora eu tenho que falar, né? Se eu não falar agora, eu vou estar abusando da paciência do rei. Eu preciso falar agora. Então ela começou a falar que o povo dela tinha sido vendido como escravo e que se eles continuassem como escravos, que ela não se importava, mas que agora um homem pagou 10.000 talentos do tesouro do rei para exterminar o povo judeu. E se isso acontecesse, ela também morreria, porque ela também era judia. O rei ficou estraçalhado. Quem que ordenou esse genocídio? Aí ela disse: esse homem mau é Amã, ele que é o homem mau que está mandando, que vai mandar matar todo o meu povo e ainda vai tirar 10.000 talentos do seu tesouro para pagar os soldados persas para acabar com o meu povo. O rei ficou muito bravo. Entrou, saiu. Numa dessas vezes que ele entrou, a Amã se ajoelhou nos pés de Esther, implorando pela vida dele. Quando o rei entrou, viu Amã em cima de Esther, ele ficou com mais raiva ainda. Mandou os guardas levarem Amã e pendurar naquele poste que ele tinha feito para matar Mordecai. E ele morreu, graças a Deus, porque ele era um homem muito mau. Aí, o problema ainda estava, né? Porque o decreto para mandar matar os judeus ainda estava lá. Então, Esther pediu que o rei revogasse aquela lei. Mas não podia. A lei, a voz, né, do rei não podia voltar atrás. Aquilo que ele mandou tinha que se cumprir. Então, ele teve uma ideia. Ele falou para Esther
e para Mordecai fazerem um documento permitindo que os judeus se defendessem e dessem a eles armas, né, dessem a eles recursos para eles se defenderem. E aí, no dia marcado, aí Mordecai fez o documento e mandou avisar todos os judeus para que eles se preparassem para a guerra. Quando foi no dia 13 de Adar, começou a guerra. Os soldados persas foram lá tentar matar os judeus. Mas os judeus eram muitos, estavam bem preparados e passaram 2 dias guerreando, dia 13 e dia 14. Guerrearam, mas finalmente o judeu ganhou. E aí, esse dia passou a ser um dia muito importante. Então Esther mandou que o dia 15 de Adar eles fizessem uma festa, e o nome dessa festa seria Purim. Purim é o quê? Foi o dadinho que Amã jogou lá, né? O mesmo dadinho que serviu para exterminar os judeus, serviu para salvá-los. Era um dia que eles nunca podiam esquecer. E até hoje, o povo judeu comemora essa festa, que foi uma festa de libertação, foi uma festa, foi um dia que eles se viram livres da opressão ali dos persas, né? E passaram a viver felizes ali no reino. E essa história é muito importante porque mostra como Esther foi como esse nome é importante, porque lembra de uma mulher que foi sábia, que pensou a hora certa de falar, que sabia a hora certa de não falar, de ficar calada. Então é um grande exemplo, não é só um nome, é um exemplo para a gente também, para mim também. E você? Você sabe qual o significado do seu nome? Então vamos lá pesquisar o significado do nosso nome para a gente saber o que significa, tá bom? Beijo.